pensamento, né? Então vamos lá? Vamos nesse momento, vamos respirar, puxar aquela nossa respiração bem profunda, acalmar, tirar todos os pensamentos, deixar fluir a noite de hoje. Agradecer a Deus e a espiritualidade por estarmos aqui e pedir que possa intuir ao nosso irmão que vai fazer a palestra dessa noite, que possamos sair daqui, Senhor, com esse alimento espiritual. Te pedindo, Senhor, que seja feita a Tua vontade acima da nossa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentação. Nos livra de todo mal. Teu poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja. E assim nós vamos convidar o nosso amigo Fred para... Eu fico onde para a câmera? Aqui. É melhor aí? E aí, careca? Boa noite, pessoal. Como estão? Tudo bem? Tá não. Com essa energia toda não tá não, né, Nizam? Vocês estão bem? Ainda tá assim abaixo de 5. Como é que tá a Vira? Estão bem? Rapaz, a gente tá bem, viu? O Zezinho falou para todo mundo aí. Sejam todos bem-vindos então a essa casa para que nós possamos nesta noite fazermos uma reflexão breve, sem muito aprofundamento, mas o necessário para que nós possamos refletir sobre um tema que não deve ser apenas discutido uma vez por ano, mas todos os dias, em todos os momentos, em todos os ambientes, em todos os lugares que formos, da melhor maneira que pudermos. Normalmente, enquanto seres sociais que somos, familiares, vivendo uma sociedade, nós temos, enquanto também humanos, dificuldade em dialogarmos com o outro e às vezes conosco também, a respeito de determinados temas da existência social, da vida como um todo. Existem ainda tabus muito ainda aprofundados no inconsciente e no consciente humano. Preconceitos, dificuldades de dialogar, mas todos esses processos precisam serem vencidos, precisam ser superados à medida que nós vamos entendendo o nosso papel na vida, o nosso papel dentro da sociedade e, sobretudo, dentro das características de ser humano na humanidade. E um desses temas muito difíceis, muitas vezes, de ser dialogado, conversado, falado, até ouvido, muitas vezes, é o suicídio. Normalmente, uma vez por ano, nós somos convidados, principalmente por instituições de saúde mental, Ministério da Saúde e por outros organismos que fazem parte dessa condição de estudo, seja pedagógico, seja de saúde, para refletirmos a respeito disso. Mas enquanto espíritas, enquanto estudiosos do espiritismo, nós precisamos entender que essa discussão ou que esse diálogo, assim como outros, deve estar permanentemente no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos nossos diálogos. E não apenas no momento ou outro de uma campanha institucional ou não, que seja deflagrada.
No mês de setembro, é chamado Setembro Amarelo, que é instituído no Brasil há cerca de 10 anos, se eu não me engano. Acho que iniciou aqui no Brasil por volta de 2014, e a partir daí, governos de todos os níveis federativos, instituições, no campo da saúde mental, entre outros organismos que fazem parte da sociedade, começou a propor com esta sociedade um diálogo a respeito do suicídio. Não foi algo por acaso. É algo que é preocupante em todos os níveis de conhecimento da sociedade, especialmente aqui no Brasil. As últimas pesquisas trazidas pela Fiocruz, pelo Ministério da Saúde e por outros organismos institucionais, nos trazem um retrato muito preocupante. Um retrato que não somente nos impulsiona a alguma reflexão, mas nos alerta para algo grave que está ocorrendo na sociedade. Claro que não somente no Brasil, mas por estarmos aqui, em território brasileiro, neste país, nesta nação, nós vamos nos concentrar naquilo que está mais próximo de nós. E aqui no Brasil, os números em torno do suicídio chamado voluntário só aumentam a cada ano. Segundo os últimos dados trazidos especialmente pela Fiocruz, na faixa etária de 15 a 29 anos de idade, o suicídio aumentou quase 47%. É uma taxa extremamente preocupante e que traz consequências de amplo alcance dentro das famílias, da sociedade, da saúde pública e de tudo mais que envolve essa questão. A nossa proposta de hoje não é mergulhar nesses dados, não é nos aprofundarmos nos inúmeros relatos, relatórios, teorias, manuscritos, documentos e experiências que estão aí à disposição de quem quiser pesquisar em todos os cantos, incluindo a rede mundial de computadores, que é a internet. Mas trazemos aqui um olhar espírita a respeito do suicídio. Tentar, de alguma forma, mostrar o que o Espiritismo, enquanto doutrina, nos trouxe desde o século XIX, não é algo recente, a respeito do assunto. Observe que naquela época, quando se iniciou esse resgate, digamos assim, das mensagens e das lições dos Espíritos para o planeta Terra, em 1857, com o Livro dos Espíritos, ali iniciou esse processo de reflexão e de busca de um passo adiante na formação mental e espiritual da humanidade. Já se falava a respeito de algo que hoje, no século XXI, se tornou tão grave e tão complicado e tão complexo. Não somente no entendimento, mas sobretudo nas formas de abordagem, nas maneiras que devemos buscar para vivenciarmos essas experiências de alguma forma e, sobretudo, auxiliar. E os Espíritos nos trouxeram importantes lições a partir daquele ano, de 1857, no século XIX. Mas antes disso, vamos dar um pequeno passeio aqui nos dados. A taxa de suicídio entre jovens, segundo as últimas pesquisas, cresceu 6% ao ano no Brasil, entre os anos de 2011 e 2022. O Brasil, no período, teve mais de 147 mil casos de mortes chamadas invisíveis. A sociedade quase nunca sabe, quase nunca se preocupa e quase nunca comenta, conversa sobre essas questões. O que é diferente muitas vezes do impacto de mortes coletivas, por exemplo, de acidentes, seja aéreos, terrestres, entre outros. Porque ainda há uma dificuldade muito grande no seio social e familiar de se falar por isso. Consequência de toda uma trajetória religiosa que nós temos ao longo das nossas existências no mundo. O número foi maior que na população em geral, cuja taxa de suicídio teve crescimento médio de 3,7 ao ano.
Apesar da redução de 36% no suicídio em escala global no mundo, as Américas, que fazem parte também o Brasil, fizeram o caminho inverso. Tanto na América do Sul, na América do Norte e na América Central, caminhou num percurso contrário ao que estava já se avançando em nível global. No período entre os anos 2019, a região teve um aumento de 17% nos casos. Nesse período, o número dos casos no Brasil subiu 43%. É um número extremamente alarmante. Estudos anteriores do SIDAX Fiocruz já associaram o aumento do número de suicídios com o aumento de desigualdades sociais, da pobreza e com o crescimento da prevalência de transtornos mentais, que causam impacto direto no serviço de saúde, além de relatar as variações nas taxas em relação a cada região. Percebam nesse início desta reflexão que o suicídio não somente tem relação com a questão emocional ou de saúde da pessoa, mas tem toda uma variante de uma complexidade enorme de causas que podem ou não levar a esse ato mais final. O suicídio é um fenômeno multifatorial, isso quer dizer que vários aspectos levam a ele, e não apenas a presença de transtornos psiquiátricos, aspectos genéticos, faixa etária, apoio socioeconômico, que influenciam o desfecho grave. Há uma cadeia de causas que levam a pessoa a esse ato trágico chamado de final. Esses dados estão lá na SIDAX Fiocruz para quem quiser pesquisar. O suicídio é um problema de saúde pública mundial, ceifando mais de 700 mil vidas no mundo todos os anos. É como se uma pandemia de Covid que nós tivemos no período aproximado de 3 a 4 anos aqui no Brasil, tivesse se reduzido a 700 mil mortes num ano somente. É o que acontece no mundo. Pessoas que, por mais variados motivos, optam pela finalização da sua existência física, da sua existência material. Está relacionado a todos os campos da sociedade, de diferentes classes sociais, das mais variadas faixas etárias. No Brasil, em média, são números aproximados, 38 pessoas tiram a própria vida por dia. É quase que um genocídio invisível, que a sociedade, de um modo geral, não percebe. Porque é pouco falado, é pouco discutido, debatido, fora dos meios da saúde, fora do ambiente da saúde mental. A sociedade, de modo geral, ainda está surda diante dessa grave situação que acontece no Brasil. São mais de 14 mil casos por ano, dados relatados pelo Ministério da Saúde. A taxa de mortalidade, como dissemos lá atrás, em adolescentes entre 15 e 19 anos, por exemplo, está em torno de 49%, quase 44%, a taxa de mortalidade de uma faixa etária muito importante, não somente para o mercado de trabalho, mas sobretudo para a existência e a experimentação das experiências na vida social. 15 a 19 anos. É uma taxa muito, muito preocupante. Vamos adentrar então qual é o olhar espírita a respeito disso. É evidente que existe, dentro do universo do conhecimento espírita, as mais diversas opiniões. Mas o nosso sustento, o nosso suporte deve partir inicialmente das obras básicas do Espiritismo, porque é ali que reside a própria doutrina espírita. Todo o restante são obras complementares que podem ou não trazer avanços nesse entendimento e nessa reflexão. Muitas vezes, várias delas não trazem avanço nenhum, trazem retrocessos e muitas vezes trazem pensamentos ou opiniões que são incompatíveis com o que os espíritos nos trouxeram. Então é preciso primeiro conhecer o que os codificadores, o que aqueles espíritos, através do trabalho gigantesco de Allan Kardec, nos trouxe no século XIX. E lá nós vamos encontrar
na questão 944, uma pergunta básica, muito clara e objetiva de Kardec aos espíritos a respeito da vida, em relação ao suicídio. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Os espíritos, da mesma forma, de forma objetiva, responderam não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Dois aspectos interessantes. Algo que, à época e até hoje, ainda se tem dificuldade de se interpretar e se conhecer o que é suicídio voluntário e o que é suicídio involuntário. E os espíritos já traziam esse termo, o suicídio voluntário, quando o indivíduo toma por si, de forma consciente, o ato de extinguir a sua vida material de diversas formas, de diversas maneiras. É uma transgressão da lei divina. Como toda transgressão de lei, existem consequências que devem ser observadas, entendidas e compreendidas, porque isso é da lei natural. Lá na frente, eles vão perguntar também, quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Vejam que Allan Kardec já tinha perguntado no século XIX, os espíritos já tinham respondido no século XIX, no Livro dos Espíritos. A partir daí, toda uma leitura e um estudo deveria ter sido feito de forma mais detalhada e aprofundada, para que nós não fôssemos prisioneiros depois de informações equivocadas de espíritos desencarnados que trazem suas opiniões pessoais, que não necessariamente refletem a realidade do mundo espiritual e daqueles que estão vivenciando a experiência do suicídio, seja pela primeira, segunda, terceira, nas suas várias existências. Os espíritos vão dizer o seguinte sobre isso, sobre as consequências do suicídio. Muito diversas são as consequências do suicídio. A primeira frase da resposta já deixa muito claro que não existe padrão de penalização para suicidas. Que não existe um único formato para a penalidade, digamos assim, da transgressão da lei divina. Existem diversas consequências que vão ser analisadas caso a caso, como qualquer outra circunstância de desencarnação que o indivíduo passe, ou de experiências que ele vivencie. Não há penas determinadas. E em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Não há penas determinadas, como as religiões tradicionais nos ensinaram ao longo de séculos, de que todo suicida não teria direito a ser o seu corpo enterrado no chamado Campo Santo, como ainda se vigora até os tempos de hoje em algumas instituições religiosas, e que após a morte, esta alma haveria de sofrer as penas duras do mundo espiritual no inferno eternamente. Aí os espíritos vêm do século XIX contradizer isso. Dizer que isso não existe. Dizer que o mundo espiritual não é formado sob a mentalidade dos interesses e dos conceitos humanos, mas de leis naturais e divinas que extrapolam o nosso conhecimento. E não haveria razão nenhuma para justiça e amorosidade se houvesse uma eternidade de uma penalização num lugar específico para qualquer um dos espíritos, seja qual for a transgressão que ele assim o fizesse. Na continuidade, eles vão dizer que há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, o desapontamento. Por quê? Porque a morte não extingue a vida. Consequentemente, não extermina as aflições, os problemas, os pensamentos, as dificuldades emocionais,
as conturbações e perturbações do espírito enquanto encarnado que o levaram àquele ato último e final na sua existência material. Se diz por aí que quando o suicida pretende cometer conscientemente o ato do suicídio, o objetivo maior é o seu livramento das suas dores e sofrimentos que o perturbam e desequilibram, de forma que ele busca se livrar pela morte dessas questões. Mas os Espíritos vêm dizer que nada adianta, porque os olhos serão abertos, o Espírito já desencarnado perceberá que continua pensando, sentindo, suas emoções, suas dificuldades continuarão, porque ele carrega isso para onde for, que está dentro da sua intimidade espiritual, do seu espectro do Espírito. Então ele vai levar para onde estiver, onde for, em que local, da forma que estiver, tudo isso vai ser carregado por ele. E além desse desapontamento que o Espírito, ao perceber que não se livrou dos seus problemas que o atormentavam enquanto aqui encarnado estava, vai ser acrescido mais um: a preocupação e a dor e o sofrimento por perceber a dor e o sofrimento dos seus familiares que lá deixou. A dor que sufoca muitas vezes uma mãe, um pai, familiares, amigos, daquela pessoa que por algum motivo qualquer, não nos compete aqui entrar no mérito nem julgamento de nada, resolveu abandonar a sua existência, experiência física, para, quem sabe assim, livrar-se dos seus problemas e dificuldades. Aí o desapontamento vem porque percebe que a vida continua, que a vida não se extinguiu, não terminou. E aí se vê diante de mais um problema, que é continuar do outro lado, vivenciando as suas dores e sofrimentos emocionais, ampliados com as dores que percebe daqueles que lhe são queridos, fraternos e familiares, que chegam até ele através de vibrações. Mas a sorte não é a mesma para todos, alerta aos espíritos. Depende da circunstância. Alguns espiam a falta imediatamente, conseguem recompor-se rapidamente do processo e seguir o seu caminhar espiritual. Outros em nova existência que será tal pior do que aquele cujo curso interromperam. Vamos adiante. Isso tudo vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos, parte 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, das penas e gostos terrestres, desgosto da vida, suicídio. São apenas 2 questões, existem outras lá nesse capítulo que vão trazer um pouco mais de reflexão a respeito disso aí. Continua o Espiritismo a nos ensinar a respeito dessa questão. A incredulidade, a simples dúvida em existências futuras, as ideias materialistas são os maiores provocadores do suicídio. Quem busca, de um modo geral, sem particularizar caso a caso, as portas do suicídio, busca a resolução dessas questões que o atormentam, seja qual for a motivação. Há aqueles que, de forma consciente e até intelectual, busca, a partir do seu conhecimento, extinguir a sua vida para se ver livre de algum tipo de circunstâncias que fazem, sei lá, algum tipo de dor e sofrimento naquele momento da sua existência, e o fazem de forma muitas vezes consciente. Há outros que, mergulhado no desespero, na dor e no sofrimento, muitas vezes tomam atitude sem nenhum tipo de reflexão pela condição que está naquele momento. Então, a dúvida na existência após a morte e as ideias materialistas de que a vida é única, que não há nada depois da morte, muitas vezes estimulam, consciente ou inconscientemente, o indivíduo a provocar esse ato de desfecho da sua existência.
A espiritualidade de toda a sociedade seria o antídoto mais eficaz contra essa prática, por sua própria visão da existência que compreende. É o que nos alerta Bezerra de Menezes, por exemplo, quando nos reforça a ideia de que o Espiritismo tem uma bandeira de luta muito clara e evidente, que é o combate direto ao materialismo. Ao mostrar que a vida continua, que somos espíritos imortais, que o corpo apenas é uma ferramenta que nos sustenta durante a existência transitória do espírito aqui na Terra, encarnado, nós vamos demonstrando claramente que a vida espiritual por continuar, a sobrevivência do espírito após a morte física, nos dá as informações e as condições necessárias para entender que a imortalidade da existência é um fato e o progresso que a dela advém é uma situação necessária para o espírito. No momento que você consegue compreender isso aí, maior é a condição, não absoluta, mas é maior a condição do espírito entender que a porta do suicídio não vai ser a solução para a vida dele. Eu me recordo rapidamente de uma história contada por Rossandro Klinsles. Vocês devem já ter visto ele ou conversado ou visto algum vídeo dele. Ele relata que quando, no início da sua vida de jovem, ele disse à mãe que ia sair de casa, que precisava seguir a vida dele fora da casa residencial. A mãe pediu que ele não saísse, dissesse: meu filho, não faça isso, você vai sofrer, você vai ter desapontamentos na vida. Mas ele disse: eu estou convencido, minha mãe, que eu preciso buscar o meu caminho, a minha vida. Aí ela chegou para ele e disse, de modo muito sábia, talvez o coração de mãe prevesse ou não, não sei. Disse: meu filho, então vá. Mas quando sentir necessidade, quando sentir qualquer angústia, ou qualquer sentimento de que você precisa voltar para casa, volte. Tá bom, minha mãe, eu volto. Se precisar, eu volto. Mas eu vou lhe pedir outra coisa ainda, meu filho. Volte vivo. Por que a mãe disse isso para ele? Uma mãe, de um modo geral, normalmente não falaria isso. Pediria que o filho voltasse, mas não entraria nesse detalhe de morto ou vivo. Apesar de que na atual sociedade que estamos, sair já é um perigo. Quanto mais e a luta na selvageria aí, muitas vezes, do concreto, das dificuldades. As dificuldades da luta da existência da vida como um todo. E aí ele foi embora, foi começar a iniciar a sua vida com certas dificuldades, e aí as coisas não começaram a dar certo, muito problema, não estava dando nada certo. E ele se viu uma noite, em seu apartamento, totalmente desapontado com tudo o que estava acontecendo. Isso é um relato dele. Desesperado porque nada estava dando certo. Dificuldades que não se resolviam, soluções que não apareciam. Ele conhecia já o Espiritismo, já tinha frequentado, mas naquele momento tinha simplesmente dado as costas para o movimento espírita, por não concordar com uma série de coisas, ele não queria mais fazer parte. E diante de todas essas dificuldades, ele se viu só, numa noite, em seu apartamento, no quarto andar de um edifício. E ele começou a pensar. Veja só, racionalmente, qual seria a melhor forma possível dele se matar, já que ele estava no quarto andar. Para quem já morou num prédio, sabe que não é de toda altura que você pode ter a garantia de uma morte física imediata. Você pode pular e ficar paraplégico, por exemplo, ter uma dificuldade e não conseguir atingir o seu objetivo, que era se matar. E ele pensando, inclusive nisso, veja só, o nível de consciência que ele estava, mesmo diante de todas as dificuldades, ele estava pensando numa forma de que quando ele se atirasse, ele morresse definitivamente.
não ficasse só com uma fratura na coluna, na cervical, ou ficasse paraplégico, qualquer coisa. E ele saía da sala, ia para a varanda, voltava para a sala, ia para a varanda, pensando nessa forma de como fazer. Até que numa dessas idas e vindas à varanda, ele se recordou de que, por conhecer o Espiritismo, ele sabia que a vida não se finalizaria, não acabaria, que não adiantaria nada, então, ele fazer isso. Ele percebeu que não adiantaria nada ele fazer isso porque não resolveria os problemas dele, porque a vida continuaria enquanto espírito e os problemas seriam carregados com ele, porque faziam parte da personalidade, da existência dele. E aí ele desistiu. Ele conta isso nos seus relatos. E aí, depois de um tempo, já começou a se ajustar na sua profissão, etc. e tal. E um dia voltou à cidade onde ele era de origem, não para morar, mas para visitar, e pensando em voltar ao trabalho numa casa espírita. Só que ele diz que sentia tanta vergonha do que tinha passado e não tinha comentado com ninguém. Ele não falou absolutamente ninguém, nem a própria mãe soube disso até aquele momento. Ele, de tanta vergonha que disse que sentia, ele não queria ir nas casas espíritas que ele já conhecia e com as pessoas com que ele já tinha tido contato. Então, como eu tomou conhecimento que na cidade se tinha criado uma nova casa espírita. Então ele foi lá, naquela casa, começou a frequentar as palestras, começou a observar as coisas, tal, e disse que numa certa noite, uma pessoa chega para ele, encarnada, viu gente? Não era desencarnados, encarnado, chega para ele no centro e diz: olha, o presidente da casa quer falar com você. Aí disse: comigo? Falou: sim, quer falar com você. Aí eu: tá bom, foi lá, esperou a reunião terminar e foi lá. Chegando na sala que o presidente da casa estava, ele se depara com uma cena do presidente que era médium, na condição, como popularmente se chama, de incorporado, né, Max? Apesar que isso não é uma verdade espírita, é uma crendice espiritualista, mas ele estava nessa condição pelo mentor daquela instituição. Ele pediu que Rossandro sentasse e foi logo dizendo assim, na lata: meu filho, naquela noite, quando você, por 3 vezes, tentou se matar, nós estávamos lá não permitindo que você fizesse isso. Vocês lembram que eu falei há pouco que ele disse que não tinha contado a ninguém? Só ele sabia, e ele se surpreendeu com isso, e os espíritos falaram a ele o porquê daquilo que aconteceu. E isso mudou muita coisa na vida dele, ele seguiu a vida que ele tem até hoje, até o dia que ele relatou este fato num livro dele. E antes de ser publicado o livro, alguns amigos mais próximos disseram: Rossandro, você precisa ficar sabendo que à medida que você publicar isso, divulgar essa informação que é sua, você vai encontrar pessoas que vão lhe consolar, mas também vai encontrar pessoas que vão lhe responsabilizar, lhe criticar e muitas vezes lhe discriminar. Mas eu preciso contar essa história porque é importante que saibam todos, e assim ele fez, e aconteceu o que disseram que ia acontecer. Para compreendermos melhor esse antídoto que o Espiritismo nos oferece com relação a essa questão e outras, eles trazem estabelecidos alguns itens importantes que deveríamos refletir sobre isso aí. O homem não é apenas corpo físico, sua verdadeira essência é o espírito, porque o corpo ele é transitório, ele é mortal, ele é frágil, ele é vulnerável a qualquer circunstância que digam respeito à vida aqui na Terra. Nós estamos aqui encarnados, muitas vezes com a saúde muito boa, mas nós estamos cercados por seres invisíveis.
Vocês estão achando que eu estou falando de espíritos, né? Não. Bactérias, vírus, fungos, que são seres invisíveis aos nossos olhos e sentidos, mas que compartilham conosco o espaço aqui no planeta Terra. E estão aqui há mais tempo do que nós, seres humanos. Então nós estamos o tempo todo vulneráveis ao ataque destas, digamos, criaturas, assim como a qualquer circunstância que é normal dentro do nosso processo de sociedade. Nós podemos estar andando nesse calçadão, tropeçar numa pedra que a gente não viu, meter a cabeça no chão e desencarnar a qualquer momento. Estamos sujeitos a qualquer sinistro que possa acontecer numa rua, numa estrada, em qualquer ambiente, porque é da condição do nosso planeta Terra. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa disso a qualquer hora. Como já diziam os nossos queridos irmãos mais antigos, familiares, né, avós e bisavós, para morrer basta estar vivo, né? O espírito é criado por Deus, que criou todos com os mesmos direitos e deveres para progredir e ser felizes, sem exceção. Não há diferenciação nas leis divinas. Nós, seres humanos imperfeitos, é que fazemos a diferença. É que construímos e criamos essas diferenças com os nossos conceitos, com as nossas teologias, com os nossos pensamentos, com as nossas certezas e verdades que construímos ao longo da existência, que muitas vezes são apenas nossas e somente nossas. Tudo que colhemos é fruto do que plantamos. O sofrimento é resultado dos nossos próprios erros presentes ou passados. Aflições anteriores, aflições atuais, tudo faz parte nessa salada integral que é o ser humano enquanto espírito eterno. E penúltimo, a vida é excepcional oportunidade de crescimento e Deus nos dará quantas oportunidades forem necessárias através da reencarnação, que é a ferramenta mais justa que a humanidade conheceu até hoje e que explica e justifica tudo que nós somos. Porque é muito difícil você fazer uma reflexão a respeito da condição humana sem se utilizar de uma ferramenta tão essencial como essa, que é a reencarnação. Porque no momento que nós abandonamos o entendimento do que é reencarnar e o que ela nos possibilita como progresso e evolução, nós passamos a não entender, por exemplo, a justiça divina. Perde todo o sentido. Por que uns são mais felizes do que outros, uns mais tristes do que outros? Por que uns já nascem com uma doença incurável? Por que outros, por mais esforço que faça, não progride na vida, não consegue? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sem a reencarnação, isso tudo cai por terra. Porque haveria de não existir, então, a justiça divina que privilegiou um ser em detrimento de outro. E isso é característica de pensamento humano, nosso, na condição de perfeição que nós somos. Nós pensamos assim porque nós tratamos o nosso semelhante dessa maneira, de forma diferente. Como se eles não estivessem aqui neste mesmo mundo, fisicamente falando, nas mesmas condições que estamos, que é aprender, progredir e evoluir. O último, o tempo é bênção máxima capaz de resolver de forma eficiente todos os problemas. O tempo é um excelente bálsamo para as feridas da alma. Buscar esse tipo de solução para... me perdi aqui, peraí que eu volto. Buscar esse tipo de solução para qualquer crise na visão espírita é um meio equivocado, pois acaba trazendo ao suicídio mais transtorno. Buscar esse tipo de solução para qualquer crise na visão espírita é meio equivocado, pois acaba trazendo ao suicídio mais transtornos. Depoimento de espíritos que se suicidaram, diz Kardec, demonstram que seus problemas continuam depois da morte físicas com agravantes. Existe uma obra na doutrina espírita que trata especificamente a respeito da vida após a morte, consequências, penalidades, etc, etc, etc e tal. E um
parte específica dos suicidas. Lá nós vamos encontrar, na segunda parte deste livro Céu e Inferno, intitulado de Exemplos, onde vamos lá nos confrontar com 9 histórias, com 9 relatos de espíritos desencarnados trazendo as suas experiências no mundo espiritual após o ato de suicídio. Experiência, diga-se passagem, diferentes, diversificadas, não são iguais, a não ser nos sentimentos de tristeza, de desapontamento, de infelicidade, muitas vezes até de autoaflição por não ter galgado o seu objetivo principal, que era eliminar de vez os seus problemas, mas que a vida continua, não há como eliminar. São 9 relatos do mundo espiritual, uns com mais conotação de sofrimento, de dificuldades, outros até com uma certa amenidade, um certo equilíbrio do ponto de vista intelectual, mas com desequilíbrio emocional e de sofrimento. O espírito entende o que aconteceu, dialoga sobre isso com a maior tranquilidade, mas compreende também o erro, o que não acontece com todos, a depender da circunstância que isso possa ter acontecido. Esse livro Céu e Inferno, lá no capítulo 5, do item Suicidas, nós vamos encontrar um desses relatos, que é o Pai e o Recruta, que ele é muito interessante e eu sugiro que vocês façam a leitura dele também. Na Revista Espírita de 1868, você me mandou? Acho que foi, não foi? Na Revista Espírita de 1868, maio, o mês especificamente, vai relatar uma história, também um relato bastante interessante, antes de eu entrar nisso aqui, da mãe e do padeiro. É uma história curta, simples, mas que traz uma profundidade de uma lição extraordinária. Conta o relato de que essa mãe teria ido a uma padaria e solicitado ao padeiro que lhe vendesse um pão fiado, porque ela não tinha dinheiro para pagar naquele momento. O objetivo dela, com o pão, alimentar seus filhos famintos que ali estavam. Relato verídico do espírito que desencarnou nos séculos 18, 19, por aí. O padeiro negou o pão, disse que não poderia. Ela suplicou mais uma vez que lhe vendesse metade do pão. Ele negou. Ela, mais uma vez, pediu que ele vendesse uma fração do pão para que o mínimo possível chegasse aos seus filhos que estavam famintos dentro de casa. Sugere a história que por ela ter ido a uma padaria, naquela época não havia no seu lar a figura paterna, a figura de um homem, daquele que naquela época tradicionalmente se pensava em sustentação da família. E ela foi embora. Mas ao ir embora, ela furtivamente, discretamente, pegou um pão e levou, sem o padeiro ver. Mas logo em seguida, assim que ela sai, o padeiro percebe o furto, o roubo, e chama a guarda, a polícia do local, que vai até a casa dela, lugar onde certamente muitas pessoas se conheciam, e vai com o intuito de prendê-la. Não tinha advogado nenhum para socorrê-la naquele momento, século XVIII, XIX, aquela coisa toda, pobre, miserável, nas dificuldades. A polícia chegava lá, prendia, levava e esquecia-se muitas vezes nas celas. Ao tentar prendê-la, ela foi justificar ao policial o ato e mostrou os seus filhos magros, com fome, e que ela tinha feito aquilo no ato de desespero. Mesmo assim, o policial ainda queria levá-la para o posto policial, para a delegacia, para a ocorrência.
mesmo compadecido do que estava vendo, ele precisava cumprir a lei vigente à época. E ela, vendo que não adiantava nada, nenhum argumento que ela pudesse levar, ela pediu licença ao policial, que disse que ia trocar a roupa. Ele permitiu que ela fosse a um cômodo daquela pequena casa simples, e ao chegar naquele cômodo, com a mesma faca que ela partiu o pão para dar a seus filhos, ela agrediu seu próprio corpo e se matou. Terminando assim a história física desse espírito. Logo depois, um tempo depois, quando invocada numa reunião mediúnica na Sociedade Parisiense de Espiritismo, ela conta a sua história, agradecendo inclusive a Deus e aos bons espíritos por terem amparado ela, porque ela precisava ir de encontro ao seu erro e ao seu entendimento na consciência. Ao final da história, ao final do texto, o espírito que estava ali, mediando, auxiliando aquele trabalho, se manifesta e diz, em palavras dele: eu me atrevo a dizer que o caso dessa senhora não foi um crime, mas uma situação de desespero por perceber que ela não tinha condições de alimentar os seus filhos e que achava que se matando ela acabaria o seu sofrimento e ao mesmo tempo possibilitaria que alguém pudesse pegar seus filhos, cuidar dos seus filhos e alimentá-los. Esse era o pensamento dela. Lembram que os espíritos colocaram ali atrás? Que não existe consequência padrão, que não existe consequência única para a transgressão da lei, que cada caso é um caso, porque senão assim não existiria amor, que é a pedra fundamental da justiça divina. Existiria apenas vingança e cobrança e punição, e não é isso que se trata a justiça divina. Esse é um exemplo interessante. No mesmo livro nós vamos encontrar lá: em princípio, o homem não tem o direito de dispor da sua vida, porque ela lhe foi dada em vista dos deveres que ele devia realizar na terra, e por isso que ele não deve abreviá-la voluntariamente sob nenhum pretexto. Como ele tem seu livre-arbítrio, sua liberdade de pensar, de agir, de fazer enquanto encarnado e também desencarnado, ninguém o pode impedir, mas ele sofre sempre suas consequências, como qualquer circunstância que nós nos envolvermos. Consequências fazem parte do nosso aprender aqui na Terra e fora da Terra. Porque do outro lado, dos outros lados, como diz um amigo meu, nas suas vibrações diversas, o espírito continua também errando, acertando, aprendendo e seguindo o seu caminho. O suicídio mais severamente punido, segundo os espíritos da codificação, é aquele que é realizado por desespero e com vistas a se libertar das misérias da vida. O objetivo único é esse: libertar-se do seu sofrimento. Esse talvez tenha uma consequência mais agravada pelo fato que gerou o processo. Sendo essas misérias simultaneamente provas e expiações, subtrair-se a elas é recuar diante da tarefa que se aceitara antes da reencarnação, às vezes mesmo diante da missão que se devia cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Ele consiste também em tudo que se faz com conhecimento de causa e que pode apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Isso tudo está lá no livro O Céu e o Inferno. Esse relato também está lá entre os 9 exemplos de suicidas, que é um relato de uma mãe e seu filho. E lá vai ter uma observação a respeito desse relato, em relação a essa história, que eu convido que vocês peguem o livro depois e folheiem e leiam e estudem essa parte. Parte 2ª do livro Céu e Inferno. É assim que cada falta é punida pelas circunstâncias que acompanham, e não há punições uniformes
e constantes para as faltas do mesmo gênero. Veja que os espíritos repetem em várias oportunidades, com outras abordagens, a mesma coisa. Não há punições padrões, onde todos os suicidas vão ter a mesma consequência. Não existe isso no mundo espiritual. Não existe isso na doutrina espírita. Se alguém disser ou escrever o contrário, está negando o que o Espiritismo ensina. O que os Espíritos ensinaram desde o século XIX. Qualquer outro relato contrário a isso pode supor-se ser uma experiência do Espírito, mas não necessariamente uma visão total do mundo espiritual, que inclusive nenhum de nós temos. Nenhum de nós temos uma visão global do que acontece no mundo, por exemplo. Entender o que é intenção, o que não é intenção de uma pessoa é um dos desafios mais gigantescos que tem na vida social. Porque você não sabe, quem sabe é quem está com a intenção ou não de fazer alguma coisa. Você pode supor que há uma intenção naquilo ali, mas não necessariamente seja uma verdade. No mundo espiritual não é diferente, e isso muitas vezes se amplia de uma maneira muito maior. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, 14, o suicídio é a loucura, que é um capítulo bastante interessante, o Espiritismo nos ensina que devemos enfrentar com calma essas contrariedades. As contrariedades que os Espíritos dizem é as dificuldades da existência. É evidentemente que eu vou voltar aqui ao início e dizer que isso é apenas um olhar espírita, não é um estudo aprofundado e nem é um julgamento antecipado de qualquer que seja a motivação de quem esteja envolvido por essa cadeia de sentimentos e emoções e porventura já tenha tentado ou já tenha consumado dentro dos lares, dentro da sociedade, pelo ato do suicídio. Não é o objetivo da nossa reflexão da noite. Nosso objetivo é trazer o olhar espírita sobre essa questão, buscando desmistificar muitas vezes inverdades que são ditas, inclusive dentro da casa espírita, Brasil afora. Porque existem. Existem, eu vou chamar de verdade, vou ser direto, mentiras sendo contadas aqui e acolá, que não tem relação nenhuma com o espiritismo, mas com a percepção pessoal de alguém que assim entende. Nos ensina que devemos enfrentar com calma essas contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e nossos sofrimentos não são eternos. Que é outro ponto importante. Ninguém, absolutamente nenhum espírito, desencarna e passa a eternidade no suplício eterno ou num gozo eterno. Por mais difícil que seja, a situação que encontremos no plano espiritual decorrentes das nossas ações e pensamentos é transitório, tudo passará. Quem disse isso aqui no movimento espírita brasileiro um dia? Para tudo? Chico Xavier. Quando dizia que tudo na vida passa. E não passa? Nós por acaso estamos sofrendo aqui alguma coisa que há 10 anos estávamos sofrendo? Na maioria das vezes, mas não. Tudo passou, por mais difícil que seja, e passará. Então, mesmo para os espíritos que são considerados suicidas, tudo passará num determinado momento, numa determinada oportunidade, porque todos também têm a oportunidade da remissão do processo, do entendimento e da compreensão, e a partir daí se dá a justiça divina. Lá no capítulo 5, Suicídio é loucura, vocês vão encontrar isso e muito mais coisa a respeito disso, para que a gente não fique transformando um ato como o suicídio numa coisa imperdoável, de eterna punição, de não reencontro mais com seus entes queridos e qualquer coisa nesse sentido, que na prática do mundo espiritual e na informação trazida pelos Espíritos, isso não existe. Tudo é temporário, tudo é transitório, incluindo a vida, né?
Jamais o homem tem o direito de dispor da vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra. Eu acho muito massa quando eles chamam a terra de prisão, de cativeiro, porque não dá condição mesmo de prisioneiros das nossas próprias aflições, das próprias dificuldades. E muitas vezes, como acontece numa prisão, alguém tenta fugir. Desde que o mundo é mundo, a sociedade é sociedade, suicídio é algo que acontece. Nós estamos em pleno século XXI. Não podemos nunca nos negarmos a dialogarmos sobre essa situação tão grave. Não é porque ela se transformou em algo grave, não, é porque ela é necessária ser conversada. As religiões têm falhado ao longo dos séculos com isso. Qual é a prova, Fred? Só vem aumentando o número de pessoas que se suicidam no mundo ano após ano. O que significa claramente que a sociedade está falhando, que a família falha, que as religiões falham nesse aspecto. E muitas delas ainda insistem em agravar o problema. Quando informam uma mãe ou um pai que seu filho que se suicidou ou filha está queimando no inferno. Veja que maravilhosa caridade esse povo faz. Já não basta o sofrimento que a pessoa está passando, a dor que somente quem passa por isso sente e sabe. Aí vem uma pessoa e diz: mãe, pai, sinto muito, mas seu filho, sua filha está agonizando no inferno, porque é suicida e cometeu um crime. Como se ele fosse Deus e julgador da dor do outro, do sofrimento do outro. Como se estivesse acima de Deus e pudesse determinar que aquele espírito, por ter sido suicida, vai padecer no fogo do inferno. Qual pai faz isso com seu filho amado? Por que Deus faria? Reflexão. O suicida é qual o prisioneiro que ainda se evade da prisão, né? Antes de cumprir a pena. Vou ficar aí 30 anos, mas eu não quero ficar 30 anos nesse cárcere, vou dar um jeito de fugir. A fuga, nesse caso, o suicídio, né? Quando preso de novo, o que é que acontece? A pena que tinha antes se agrava. Quando o prisioneiro sai de uma prisão e é capturado, ele é indiciado em mais um crime. A pena dele vai ser agravada pelas leis humanas. No mundo espiritual, na justiça divina, a pena se torna mais grave porque, além de ter fugido, tentou, porventura, outras vezes também. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Acontece isso de uma forma muito normal, dentro do mundo da evolução espiritual, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, item 71, outro convite para essa reflexão. Voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 944, no item A, lembra daquela questão 44, que fala do suicídio voluntário? Olha o que os Espíritos respondem. Não é sempre, pergunta Kardec, voluntário o suicídio? Suicídio se presume que, conscientemente, a pessoa tentou eliminar a sua própria existência. Aí os Espíritos vão dizer, o louco que se mata não sabe o que faz. Vamos observar que a terminologia do século XIX. Não vamos julgar a palavra ou a frase. É a terminologia da época. Onde qualquer pessoa que apresentasse diante da família ou da sociedade qualquer comportamento que não fosse considerado normal, normalmente era colocado num hospital, hospício para ser tratado e submetido a muitas experiências que poderíamos denominar de torturas na época.
Devemos considerar a questão do suicídio indireto ou não premeditado. Lembra que no início a gente falou de suicídio voluntário e suicídio involuntário? Que é aquele em que o indivíduo, pelos desregramentos a que se permite, embora sem a menor intenção de se matar, não há esse interesse no indivíduo que pratica o chamado suicídio involuntário. Quem conhece as obras de André Luiz percebe que ele ele se autodenominou de suicida involuntário, porque assim foi dito a ele. E por um bom tempo ele ficou sem entender o que significava aquilo, segundo o relato dele próprio, que era isso aí. Ele não tinha a intenção de se matar, mas foi considerado suicida quando desencarnou, segundo o relato dele próprio. Que é aquele que o indivíduo que se permite, embora sem a intenção, atenta contra a sua organização física e psíquica pelos meios mais diversos, como álcool, droga, tabaco, os excessos alimentares e a ausência de autodomínio, a de advertência contra o seu semelhante, dando vazão para a irritação, a cólera, a impaciência, etc, etc, etc. Então há várias ferramentas no nosso convívio social que, se for exagerada e alimentada, pode-se levar o indivíduo a um desencarne, à morte, ao acometimento de uma doença que é causada na sua origem, por exemplo, pelo álcool, pela ingestão de álcool excessiva, pela ingestão de droga excessiva, do tabaco, etc. E o indivíduo pode ser surpreendido no mundo espiritual a ser chamado de suicida e cobrado por isso, não pela justiça divina ou pelos espíritos superiores, mas para aqueles que estão no seu mesmo nível de compreensão. Joana de Ângeles traz no livro Após a Tempestade uma frase interessante, dando um estímulo para todos nós, para não entrarmos nessa seara do desespero ou do deserto, como Rossano Clígio falava. Vocês sabem o que é o deserto psicológico? É quando você chega a tal ponto de conflitos, de sentimento e de emoção, de desespero, que você se vê num deserto. E nesse deserto não entra amigos, não entra pessoas privilegiadas, não entra pais, parentes, não entra ninguém. Nem Deus entra. Porque Ele já está lá para nos amparar, para nos acolher nesse momento de solidão, de desespero e de dor. É o chamado deserto psicológico que muitas pessoas enfrentam antes, muitas vezes, do suicídio. Aguarda um pouco mais quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade possui soluções que desconheces. Recupera hoje o desperdício de ontem sem pensares. Jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que pode ocorrer ao homem. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, vai dizer: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Falar, conversar, dialogar sempre é a melhor solução. Não podemos, usando aí um conceito freudiano, de utilizarmos uma das facetas do ego, que é a negação. A pessoa passa a negar que o outro não está passando por aquilo, que aquilo não vai acontecer. Não, Deus não vai permitir. Eu vou orar. Enquanto o outro está padecendo no seu quarto, no silêncio do seu sofrimento, suas dores, e você está negando que aquilo acontece. Não se pode negar no ambiente religioso e na sociedade que isto está acontecendo, cada vez mais. E muitas vezes próximos de nós, e não percebemos que essa dor, esse sofrimento se estabeleceu, se enraizou em algum lugar próximo a cada um de nós. Falar é sempre a melhor solução. Não somente para aquele que está
passando pelo processo e muitas vezes tem dificuldades gigantescas de falar. Mas, sobretudo, também para quem está acompanhando, quem está próximo. Essencialmente, no ambiente mais difícil que se tem para progredir, evoluir e aprender. Onde é? Não participaram da lição, não foi? Hein? Não tiraram o certificado do curso? Onde é o ambiente mais difícil que se aprende as coisas na vida? Na família. E é onde acontece quase todos os males que afligem a sociedade. É dentro do seio familiar, esse é um deles. Se perceber, se observar que alguém está nessa condição e que nós nos sentimos incapazes de fazer algo, 188 é o número do CVV, Centro de Valorização da Vida. Tenta fazer com que essa pessoa converse com alguém. Não é possível pelo telefone? Busca o recurso encontrado na rede de saúde mental, seja pública ou privada. Sempre haverá alguém qualificado, algum profissional capacitado para auxiliar. Paralelo a isso, busca o conforto na instituição religiosa que você se sentir mais à vontade. Naquela que te trouxer maior conforto e consolação. Para te auxiliar naquele momento de dor e sofrimento e te dar sustentação e suporte de conviver e se relacionar com um processo desse. Mas jamais se negue a dialogar, a conversar. Porque à medida que o ser humano se nega a observar aquilo que é real, que é óbvio, que está na sua frente, na sua realidade, nós nos omitimos de auxiliar alguém que está precisando de alguma coisa. Mesmo que seja somente um abraço, mesmo que seja somente um carinho, mas precisamos fazer alguma coisa. Porque nós estamos perdendo centenas de milhares de pessoas todos os anos no mundo. Aqui na nossa região nós temos altos índices de suicídio, mortes invisíveis, que passam despercebidas no corre-corre e no desenrolar da nossa existência o tempo inteiro. Não percebemos isso como deveríamos perceber. E não precisamos abarcar o mundo, não precisamos saber de tudo, mas façamos o mínimo necessário, que é observar se isso está acontecendo no nosso ambiente familiar, social, de amizade, e se estiver, procuremos de alguma forma auxiliar, mas não para concluirmos naquela maneira, muitas vezes, piegas que muitos fazem, dizendo, deixe disso, vai passar, vai melhorar. Não se trata essa questão dessa maneira. Confie em Deus, tenha fé. Não se trata uma questão tão grave desta maneira. É evidente que a fé é importante. É evidente que o conforto e a consolação é necessária. Mas esse não é o caminho, porque isso aí é negação. Negação do fato que está acontecendo. E não adianta, como algumas pessoas fazem, de reportar uma situação dessa a um ato de covardia, como muitos fazem. Não é. Tem algum psicólogo aqui? Ninguém? Alguém de saúde mental, enfermeiro de saúde? Muitos deles dizem que é o ato mais corajoso que se tem quando o indivíduo está frente a frente com conflitos dessa natureza. É o suicídio. Porque é um ato de extrema coragem que é extinguir a sua existência. Não há covardia no suicídio. Os espíritos já nos ensinaram isso desde o século XIX e nós continuamos não entendendo e não aprendendo. O espiritismo não é uma doutrina que veio para ser como qualquer outra no mundo.
Ela é um convite amplo e profundo do que somos, do que precisamos ser e daquilo que somos responsáveis diante de nós e do outro, enquanto seres espirituais imortais que somos. Não somos uma máquina somente biológica de carne, de sangue, de músculo, de órgãos. Somos muito mais além do que isso. E a nossa responsabilidade nos compromete nessas condições. E devemos estar permanentemente, me desculpe a instituição pelo passar da hora, mas é preciso que se diga isso. Precisamos estar permanentemente em vigilância, porque as influências espirituais são frequentes e permanentes, fazendo com que essas pessoas se desequilibrem ainda mais. Portanto, o Espiritismo nos convida, por conta do livre-arbítrio, não nos impõe, nos convida a refletir sobre isso e sobre tudo da existência. Então, não nos neguemos a falar sobre isso, seja em casa, seja na vida. Enquanto nós estamos atribulados na vida do dia a dia, nossos filhos estão virtualmente conversando sobre isso e muito mais coisas, que às vezes a gente nem percebe. Recentemente, uma pessoa, um jovem, de 19 anos, não sei se vocês tomaram conhecimento, foi preso na cidade de Serrolândia, 19 anos. A lista de crimes que ele estava praticando na área sexual, pedofilia, na área de assédio e de estupro já estava assim grande, tanto no aspecto virtual quanto no aspecto físico. 19 anos. Provavelmente ninguém ao seu redor percebeu isso. Quando ele tinha 15, 14, 16. Foi preso recentemente, depois de uma longa investigação, distribuindo material pornográfico, pedofilia, estuprando adolescentes e crianças. 19 anos. Para muitos é muito fácil chegar e dizer assim, que ele padeça no inferno, que é o lugar dele. Que ele fique eternamente lá, para pagar os seus pecados, os seus crimes. Para nós espíritas não funciona assim, não pensamos assim, não vivemos assim. E os espíritos também não refletem, não vivem assim, tampouco Deus. Portanto, falar é sempre a melhor solução. Não percam tempo, conversem, se sentirem qualquer coisa. Busquem auxílio profissional, auxílio de algum amigo, de alguém que você confie, mas nunca deixe de falar, porque no momento que você deixa de falar, você entra no deserto e aí fecha todas as portas e aí ninguém sabe qual será a saída do local onde você estiver. E para finalmente fechar, eu só vou voltar daqui uns 3 meses, então posso falar um pouco mais, né? Se vocês já ouviram falar de que existe um local específico para pessoas que suicidam, por favor, ignorem esses tipos de informações. Vocês acabaram de ver, dentro da base espírita, que não existe penalização e nem local determinado. Que tudo é avaliado de acordo com caso a caso. Um espírito, certa vez, relatou numa psicografia que se transformou no livro Memórias de um Suicida, um espírito chamado Camilo, que ele estava num ambiente de dor e sofrimento e que ele ou a médium optou em denominar como Vale dos Suicidas. Por que ele disse isso? Porque ele só se encontrou com pessoas na sua proximidade que tinham praticado o suicídio, portanto ele achou que aquilo ali era um ambiente só de suicidas. Ambientes que nos trazem sofrimentos e dores psicológicas, emocionais, espirituais, existem no mundo espiritual, que são construções da nossa própria mente, inconscientemente na maioria das vezes.
E aí, afinidades nos colocam juntos, porque pensamos, sentimos as mesmas coisas. Vocês já perceberam que adolescentes, pessoas jovens ou pessoas que têm determinados transtornos mentais ou determinados equilíbrios psíquicos, emocionais, muitas vezes se aproximam de pessoas que têm condições parecidas com ela, principalmente adolescentes, que faz aquela turminha que eles têm algo muito próximo. Os espíritos também é a mesma coisa, a aproximação por afinidade. Aí se cria ambientes, se cria locais que se denominam de qualquer coisa, seja ela qual for. André Luiz nos trouxe também, sem citar, sem dizer que era Vale dos Suicidas, que ele não fala em nenhum momento esse termo, e também não há nenhuma colocação dentro dos livros básicos do Espiritismo que fale desse local. Especificamente, não tem. Vocês ouviram que eu citei 9 exemplos no Céu e Inferno. Nenhum deles falou em Vale dos Suicidas. Falou sim em ambientes onde eles estavam sofrendo por conta das suas próprias faltas, mentalmente, emocionalmente. O que não quer dizer que não se construa ambientes específicos no mundo espiritual para qualquer tipo de situações. Para isso, como se constrói para coisas melhores, para coisas boas, para coisas regeneradoras, amorosas, ambientes onde se acolhem pessoas que estão em sofrimento, onde se selecionam, se acolhem pessoas que vão trabalhar para ajudar o outro naquele ambiente. Tudo porque nós nos afinamos com esses ambientes e com as mentes que nos traz. Mas esse não é o nosso objetivo da noite. Nosso objetivo é falar, um olhar espírita sobre o suicídio, para que a gente reflita, não somente hoje, mas permanentemente, e que Deus e os bons espíritos sejam com todos nós, hoje e sempre. Vai ter livro hoje não? Vai ter brinde hoje não? Muito bem. Uma das ferramentas importantes que temos nessa nossa trajetória enquanto espíritos encarnados e desencarnados é a oração. Ela nos traz, no momento que estamos assim fazendo, uma ponte com aqueles espíritos amigos que nos acompanham, sejam de mais de perto, sejam de mais longe, mas sobretudo daqueles que nos querem bem. E ao mesmo tempo, a oração nos protege das influências negativas, ou pelo menos visam nos proteger das influências espirituais que estão o tempo inteiro tentando nos influenciar para a nossa queda, para as nossas dificuldades. Mas compete somente a nós, pelo livre-arbítrio, escolher que pensamento e ações queremos ter. E é por isso que neste momento de encerramento, nós apelamos aos bons espíritos amigos, por eles estarem mais próximos de nós, que nos amam, que nos conhecem. Alguns deles, inclusive, vieram a esta casa com vocês e estão aqui, ao seu lado, que já nos antecederam na passagem, que estão aí próximos de vocês, confortando, trazendo vibrações da consciência da imortalidade. E ao lado dos bons espíritos, pedindo, quase que suplicando a Jesus que, com sua falange de espíritos amados, iluminados, possam trazer de alguma forma a paz e o equilíbrio a este planeta
e esta sociedade tão conflituosa. Vivemos tempos de tempestades, como em outros momentos na Terra, nas nossas encarnações. Mas sabemos que depois de todas as tempestades, por mais longas que elas sejam, o sol brilha, a luz nos aquece e a realidade se sobrepõe às mentiras, às inverdades, às manipulações que nós seres humanos somos alvos o tempo inteiro ou muitas vezes somos autores dessas manipulações, porque é da nossa natureza ainda. Enquanto imperfeitos que somos. Por isso a necessidade de orarmos, a necessidade de vibrarmos e pedirmos: Senhor Jesus, nos ampare, nos proteja, nos encaminhe para as boas reflexões, nos possibilite, Senhor, a oportunidade de buscarmos sermos melhores a cada dia, da forma que sabemos, da forma que buscamos, da forma que pudermos, Senhor, porque sem Ti não podemos superar os desafios da vida. Sem Tua presença, Senhor, não podemos conquistar os nossos méritos, sufocarmos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, ampliarmos as poucas virtudes que ainda somos capazes de viver na existência. Que a Tua luz, Senhor, permaneça conosco para que sejamos fortes e suportemos as angústias da existência da maneira que pudermos, Senhor. Abraçamos assim, com humildade e com coragem e esperança, essa certeza que Tu nos traz. Que a Tua luz, Senhor, e Tua Mãe Maria de Nazaré esteja socorrendo neste momento aqueles que optaram pela fuga. Seja quais forem os motivos, Senhor, não nos importa. Importa sim é o acolhimento, o abraço, o conforto e a oportunidade da vida que segue. Obrigado, Senhor, pela nossa existência, pelas oportunidades e pela Tua presença, hoje e sempre. Tem um convite que a partir de amanhã inicia a Semana Espírita. Tá aí, vocês têm um convite aí com a programação de toda semana. Sintam-se convidados, vão lá, você palestras ótimas, maravilhosas, sintam-se convidados. E tem alguém que está aqui? Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Este mês, eu. Não. Primeiro não. Sorteia aí 2 pessoas. Deixa eu botar os óculos. A idade chegou. 17. Quem é 17? Pode vir. E hoje é dia 17, né? E hoje 17. Marquei só, jogue. Hoje 17, seu número 17. Meus parabéns, boa leitura. Obrigada, Deus. parabéns. Fique tão E bem. parabéns que hoje é 17 de setembro, é no mês que Deus prefere, onde nós nascemos. Todo mundo nasceu em setembro. Outro? Peguei outro. Deixa eu olhar para lá, para Zezinho dizer que eu... Deixa eu ver se é 22, né? 22. Ó, o Luciano desistiu já, tá vendo? Luciano vai ter passe individual. Já desistiu, não vai ganhar mais, desistiu. Vai ter passe individual.
Todo seu, minha querida. Boa leitura. Eu gostaria que você... Ave